Se eu fosse resumir em apenas uma palavra o que eu senti ao final desse livro, essa palavra seria decepção. Calma, talvez você já conheça o autor do livro, talvez você esteja me julgando antes mesmo de conhecer e esteja se perguntando quem é essa fulaninha aí que tá falando do Joel J? Afinal de contas ele é tão grande e fala tantas coisas, ajuda tantas pessoas, mas eu já vou logo então me apresentar. Meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livro, e eu tenho trazido a minha opinião sobre os livros, e eu gosto de dar uma nota para eles também. E esse em especial, que é o livro Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, o poder da disciplina, do foco e dos mini hábitos para conseguir realizar seu potencial máximo, do autor Joel J. ou Joel Moraes, que é como está escrito aqui na capa. Para mim, na minha opinião, a nota dele é 3 estrelinhas de 5. Mas antes de tudo eu queria falar os pontos positivos que eu vi no livro e por que eu acho que é um bom livro sim pra gente começar a ler sobre esse tema. Se você nunca tiver tido contato com o conteúdo do Joel ou algo assim, é um bom pontapé inicial para você pegar para ler. E para quem não conhece, o Joel J, ele é um ex-atleta de natação e ele tem inclusive um canal aqui no YouTube, tem podcast, tem Instagram. Eu sigo o Joel, eu sou uma fã assim de carteirinha de verdade, eu assisto absolutamente tudo que ele posta, porque eu realmente gosto muito do conteúdo dele. E uma coisa legal, também interessante, que quando eu estava lendo o livro, parecia que ele estava ali, ó, falando na minha cabeça, parecia que eu estava vendo ele falando, com aquela animação que ele tem, aquilo que é muito contagiante, que eu realmente gosto muito. E hoje o Joel, ele compartilha sobre a sua história de ex-atleta, né, as lutas que ele teve. Ele foi por muitos anos também professor, é uma coisa que ele traz no decorrer do livro também sobre a sua história. E hoje ele fala nas redes sociais sobre alta performance e sobre talento. Como você descobriu seu talento, você ir em busca dele, você realmente ter foco, determinação naquilo que você quer conquistar. E eu tenho certeza que ele ajuda milhares de pessoas, porque ele também me ajuda, não é à toa que eu consumo o conteúdo dele. Então isso é inegável, né? O que ele tem de conteúdo para passar realmente não tem como discutir. E o ponto positivo que eu achei do livro é que ele fala também um passo a passo para a gente conquistar essa alta performance. Então ele fala que a gente primeiro tem que passar por uma autoanálise, a gente tem que depois ter uma ação imediata, ou seja, começar a agir, começar a colocar em prática aquilo que a gente quer realizar. A gente precisa trabalhar a nossa mentalidade para que ela seja forte o suficiente, tenha o emocional suficiente para as batalhas que vão surgir no meio do caminho. E claro, a gente precisa de treinamento e consistência. São coisas que ele remete sempre à vida de atleta dele, né? Porque são coisas que um atleta ele tem que ter. Então o Joel aprendeu desde cedo a ter essas coisas, né? A treinar e a ter consistência. Então ele mostra isso de uma forma muito didática. É um livro muito tranquilo de ler. Inclusive, eu li em 2 dias. Eu poderia ter lido em 1 dia, mas eu não tive tempo suficiente no dia. Mas se eu pegasse mesmo para ler, daria para ler em 1 dia. Então é um livro bem tranquilo e leve, que dá pra gente tirar assim, se você tiver 1 dia de folga, se estiver viajando, alguma coisa assim, dá pra ler tranquilamente esse livro em 1 dia. Outra coisa que ele fala muito é sobre os mini hábitos, né? Como criar os hábitos. Inclusive ele cita sobre a corrida de maratonas, né? Se você estiver começando a correr, se você conhece alguém que corre, alguma coisa assim. Eu inclusive comecei a correr ano passado com a pandemia, né? Eu comecei a correr na rua para poder espairecer, fazer alguma coisa que não fosse um ambiente fechado. E realmente o que ele fala, eu comecei a trazer para minha vida, que é o quê? Não dá para você sair da sua casa e começar já querendo correr uma maratona, né? 42 quilômetros, assim, você simplesmente não vai conseguir. E quando eu comecei a correr, eu não conseguia correr nenhum quilômetro. Então eu já pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir, né? Só que essa criação de hábito, ela realmente começa com pouco. Então você não vai simplesmente amanhã acordar e sair correndo uma maratona. Não é assim que funciona, e é isso que ele vai explicando no livro também, né? Que você precisa começar aos poucos, com treinamento e consistência, você vai chegando lá ao seu objetivo. Tá, Jéssica, você tá aí falando vários pontos positivos do livro, coisas que você gostou, você concorda, você aplica, você vê resultado, e por que afinal de contas você não gostou do livro? Calma, não é que eu não gostei do livro, eu me senti decepcionada simplesmente porque
tudo que ele falou no livro são coisas que ele já passa em seu conteúdo. Então eu não vi nada de novo, nada de extraordinário, assim. Como eu já acompanho o Joel, como eu falei, né? Eu tô sempre assistindo o conteúdo dele. Então, pra mim, tudo que ele falou ali no livro são coisas que ele já traz no conteúdo dele. Não teve nada de novo. O que eu teria até como uma sugestão, assim, né? Não sei nem se ele um dia vai assistir esse vídeo. Inclusive, se você o acompanha também, manda pra ele lá, pra ele poder dar uma olhada. Que fica com uma sugestão é que eu acredito que se ele tivesse escrito uma autobiografia, contando realmente dessa história dele como atleta, como professor, as experiências vividas ali, eu acredito que teriam uma jornada muito diferente, uma versão diferente do Joel, daquela que a gente já assiste aqui no canal do YouTube, por exemplo. E claro, né, esse, se não me engano, foi o primeiro livro do Joel J, ainda tem 2 livros, se não me engano, ele lançou um agora, que eu quero ler também. Se você quiser, inclusive, que eu traga esses livros também dele aqui, deixa aí nos comentários, porque assim eu vou saber, né, o que você realmente gosta e como eu posso melhorar aqui o conteúdo para você. Uma outra coisa que eu acho muito legal de falar sobre a minha palavra ser a decepção é aquela criação de expectativa com a realidade. Então, eu, por ser grande fã do Joel, eu acho que eu fui com uma expectativa lá em cima, pensando, esse livro vai ser transformador de vida, assim, ele realmente vai me pegar de um jeito, né, para poder me levar a um outro patamar de conhecimento e de mindset e tudo mais. E não foi isso que aconteceu, então eu me senti decepcionada. Então, muitas vezes, pode ser que tenha acontecido isso. Não acho que seja um livro ruim, que você não deva ler, mas é isso. Eu tive essa experiência e tem também, durante o livro, várias coisas que são coisas muito óbvias. Sabe aquela coisa que é tão óbvia que você fica assim, caramba, ele precisa falar o óbvio pra gente internalizar isso. E isso eu basicamente concordo plenamente com ele. Eu acho que tem coisas óbvias que quando a gente fala, a gente internaliza muito mais e a gente entende mais também. E eu acredito sim que a gente precisa ler o óbvio muitas vezes para poder enxergar aquilo que a gente não quer enxergar. Muitas vezes o óbvio tá na nossa cara e a gente realmente não dá o passo seguinte porque a gente não quer enxergar o que é óbvio. Eu li o livro dele pelo Kindle e se você quiser também comprar o livro para poder me contar qual foi a sua experiência com o livro, qual seria a palavra que definiria no final o que você sentiu ao ler o livro, aí sim você pode clicar aqui no link aqui embaixo para poder comprar o livro lá no site da Amazon com desconto, tá bom? Inclusive no Kindle você consegue ele ainda mais barato. Eu consegui ele bem baratinho, se não me engano, de uma promoção que ele saiu até de graça. E se você for comprar também pelo e-book, né, pro Kindle, você consegue um preço ainda mais acessível. Vou deixar o link aqui embaixo. Depois me conta da sua experiência, tá bom? Beijo e até a próxima!